Me levaram de cadeira de rodas para aquele lugar numa tarde de terça, disseram que era pelo meu bem. Minha filha beijou minha bochecha, meu genro apertou a mão da enfermeira, e as portas se fecharam atrás deles como a tampa de um caixão. 3 dias depois, a enfermeira da noite encontrou meu quarto vazio. A cama ainda estava quente. Minha aliança de casamento estava no travesseiro com um bilhete. Obrigada pelas lembranças. Não vou mais precisar delas. Procuraram pelos corredores. Chamaram a polícia. Chegaram a verificar o necrotério. Mas eu já tinha ido embora, construindo uma vida que eles nunca imaginaram que eu poderia ter. Se isso te arrepiou, clica no botão de inscrever agora e ativa o sininho. Você não vai querer perder o que vem depois. Meu nome é Evelyn Rosewood. Tenho 54 anos cheios de vida, e essa é a história que tentaram enterrar comigo. Deixa eu te levar de volta pro começo, porque toda cicatriz tem uma história, e a minha começou muito antes daquela porta de asilo se fechar com um clique. Nasceu numa casinha de tábuas na beira de Asheville, Carolina do Norte, quando as montanhas Blue Ridge ainda sussurravam segredos para quem quisesse ouvir. Meu pai era carpinteiro, minha mãe criou 6 de nós com biscoitos e amor teimoso. Eu era a quietinha, a sonhadora. Enquanto minhas irmãs corriam atrás de meninos no riacho, eu ficava no balanço da varanda desenhando vestidos que jurava usar em Paris um dia. A vida, porém, tinha outros planos. Aos 19 casei com Thomas Rosewood, alto e risonho, com mãos que consertavam tudo menos um coração partido. Construímos uma casa, um negócio, 2 filhos lindos, Claire e Benjamin. Thomas e eu tocávamos a Rosewood Interiores num celeiro que reformamos nós mesmos. Pó de pinho no cabelo, café no fogão, noites calculando madeira. Aqueles eram anos dourados. Eu desenhava, ele construía, as crianças corriam embaixo dos pés com giz de cera e risadinhas. Achei que seria para sempre. Então o para sempre rachou. Thomas teve um derrame no meio de uma estimativa numa terça. Num minuto media rodapé, no outro estava no chão, olhos arregalados, boca mole. 6 meses depois as contas médicas engoliram o negócio. Mais 6 e a casa foi junto. Thomas ficou num leito hospitalar por mais 2 anos, sussurrando meu nome como oração até as máquinas finalmente se calarem. Eu tinha 43, viúva, e afundando. Claire e Benjamin entraram em cena, ou assim pensei. Claire, minha filha advogada brilhante, cuidou da falência. Benjamin, meu filho arquiteto gentil, prometeu redesenhar nossas vidas. Me mudaram pro quarto de hóspedes da casa nova em Charlotte, conceito aberto, bancadas de granito, daquelas que saem em revista. Dizia a mim mesma que era grata. Dobrava a roupa deles, cozinhava assados de domingo, embalava meus netinhos no sono. Mas gratidão tem prazo de validade quando começa a saber a pena. Primeiro as coisinhas. Claire suspirava quando eu esquecia onde estacionava no mercado. Benjamin parou de pedir minha opinião nos projetos. Depois veio a queda, folhas molhadas no deck, meu quadril cedendo como compensado barato. Hospital, cirurgia, reabilitação. O médico disse, Senhora Rosewood, na sua idade a recuperação é mais lenta. Na minha idade, 54. E até perceber que ele não brincava. Foi aí que as conversas começaram em sussurros que eu não devia ouvir. A mãe não pode morar sozinha. Ela anda à noite. As crianças precisam de estabilidade. Eu ficava do lado de fora da porta da cozinha agarrada no andador, coração batendo como pássaro preso, fingindo que não ouvia meus próprios filhos planejando meu exílio. O folheto apareceu na bancada numa manhã. Willow Crest Senior Living. Fotos brilhantes de velhinhos sorridentes jogando bingo, tomando chá em varandas ensolaradas. Claire deslizou para mim com aquele sorriso apertado de advogada. Só para olhar, mãe. Tranquilidade. Benjamin completou. Tem artesanato, mãe. Você ama artesanato. Artesanato. Como se eu tivesse 6 anos, não 54. Assinei os papéis porque lutar parecia mais pesado que render-se. Empacotaram minha vida em 2 malas e uma caixa de papelão Evelyn, frágil. Álbum de casamento, camisa velha de trabalho do Thomas que ainda cheirava levemente a serragem, dedal de porcelana que a mamãe me deu aos 16. Claire prometeu visitas nos fins de semana. Benjamin jurou trazer os netos todo domingo. Willow Crest cheirava antisséptico e ervilha cozida demais. Meu quarto era bege sobre bege com janela para parede de tijolo. Na primeira noite fiquei acordada ouvindo alguém no corredor chamar por uma mãe morta há 40 anos. Apertei a camisa do Thomas no rosto e chorei até o tecido ficar encharcado. Dia 2, tiraram meus cadarços risco de queda. Dia 4, me agendaram aula de aquarela às 9 em ponto. Sentei diante de um copo plástico de água turva e pincel que parecia estranho nos meus dedos artríticos.
A instrutora, uma 20 e a poucos animadinha chamada Kylie P.O. Vamos pintar árvores felizes. Pintei as Blue Ridge ao pôr do sol, roxos profundos e dourados sangrando juntos. Kylie franziu a testa. Isso é intenso para iniciante. Quis dizer que intensidade era tudo que me restava. Refeições às 5:30 quer tivesse fome ou não. Bife a Salisbury que sabia a arrependimento, gelatina cor de anticongelante. Empurrava a bandeja e encarava a parede de tijolo até apagar das luzes às 8. Registros de visitas mostrava Claire uma vez, Benjamin nunca. Ligações caíam na caixa postal. Desenhos dos netos pararam de chegar. Foi aí que a raiva se instalou nos meus ossos como inverno. Não o tipo que grita, o quieto, derretido, que abre novos caminhos na pedra. Comecei a observar, de verdade, as auxiliares que fofocavam no corredor, os residentes que se iluminavam quando um cão de terapia visitava, o canteiro nos fundos onde o senhor Alvarez plantava tomates em latas de café. A vida, percebi, ainda brotava nas rachaduras. Numa tarde levei minha cadeira até o quadro de atividades e vi um cartaz desbotado. Voluntários de tricô precisam-se, mantas para abrigo de moradores de rua. Meus dedos coçaram. Mamãe me ensinou a tricotar aos 7, ainda sentia o ritmo no sono. Me inscreve como Evi Rose, curto, novo, meu. O círculo de tricô se reunia na sala de sol toda terça. 5 mulheres, um homem, todos rotulados, alto risco de queda, em vermelho nos prontuários. Tinha Dolores, 82, ex-bailarina com tornozelos de graveto. Harold, 79, ex-caminhoneiro que citava a escritura entre pontos meia. Ruth, 61, sobrevivente de derrame que falava em meia frase mas ria inteira. E eu, começamos com cachecóis. Ponto jarreteira simples, lã acrílica áspera doada por uma igreja. Dolores me ensinou estilo continental para poupar os pulsos. Harold contava histórias de carregar laranjas da Flórida pro Maine nos anos 70. Ruth deixava cair pontos de propósito para consertarmos juntos, dizia que mantinha o cérebro afiado. No começo ouvia mais que falava. Aí um dia Dolores perguntou, Evi, o que você fazia antes daqui? E as palavras jorraram como água de represa quebrada. Contei do design de móveis premiados em High Point, da cabana na montanha que Thomas e eu sonhávamos para a aposentadoria, dos filhos que imploravam minha torta de pecan. Quando terminei, o silêncio era só o clique das agulhas. Harold esticou a mão e apertou meu joelho. Parece que você ainda tem serragem no sangue, garota. Naquela noite não dormi. Sentei à janela desenhando no verso de um horário de remédios, casinhas sobre rodas, painéis solares, mesa dobrável, armazenamento de lã embutido. Chamei de Uninho. De manhã tinha 3 páginas de anotações e um fogo no peito que não sentia desde que Thomas estava vivo. Na terça seguinte levei os desenhos pro círculo. Os olhos de Dolores brilharam. Você pode construir isso. Rio de verdade pela primeira vez em meses. Com o quê? Minha aposentadoria mal paga em Suri. Ruth bateu na mesa com a mão boa. Crowdfunding. Harold assentiu. Internet tá cheia de sonhadores com carteira. Peguei o laptop das atividades na hora do computador. Dedos tremiam enquanto digitava. Página no GoFundMe. Ajude Evi a construir o Ninho, uma casa móvel de criatividade e comunidade. Fiz upload dos desenhos, selfie na cadeira de rodas segurando a trena velha do Thomas, e vídeo gravado na câmera flip antiga do centro. Minha voz falhou, não tô pronta para assumir. Quero criar de novo. Viajar. Ensinar outros a construir beleza de pedaços quebrados. Cliquei publicar esperando nada. 24 horas depois tínhamos R$3.400. Uma semana depois, R$18.000. Estranhos comentavam. Minha mãe tá num lar também, constrói pra ela. Lembra as colchas da minha avó? Um construtor de tiny house no Tennessee ofereceu mão de obra com desconto. Uma empresa de lã em Oregon doou merino suficiente para tricotar para uma vila inteira. Claire ligou quando bateu R$25.000. Mãe, que história é essa? As pessoas estão perguntando se eu sou a filha que deixei cair na caixa postal. Benjamin mandou um joinha. Apaguei a conversa. Tricotamos mais rápido. Mantas empilhavam como promessas. A diretora do abrigo visitou, lágrimas nos olhos, e perguntou se ensinaríamos aulas para as mulheres de lá. Disse sim antes que a administração pudesse vetar. A notícia correu. TV local pegou. Moradores do Vila Crest lançam sonho móvel. Repórteres queriam entrevistas. A diretora de RP do lar de repente me chamou de nossa residente estrela. Sorri para as câmeras e continuei tricotando. Dinheiro bateu R$60.000. O construtor começou a estrutura de 18 metros quadrados.
Desenhei cada detalhe do leito hospitalar, paredes de madeira de celeiro reaproveitada, cama Murphy que virava mesa de design. Claraboia no loft para ver estrelas como Thomas e eu fazíamos. Dolores desenhou cortinas. Harold engenhou rampa que virava armário. Ruth escolheu tinta. Verde sálvia com acabamento amarelo manteiga. Batizamos de Pequeno Pardal porque era pequena mas braba. Fotos da obra viralizaram. Revista de móveis publicou, do asilo a Tiny House, a vingança de uma mulher em madeira reaproveitada. Claire deixou vai ser Mail, voz tensa. Mãe, precisamos falar de imagem. Isso reflete na firma. Salvei. Toquei pro círculo. Rimos até Harold precisar do oxigênio. 8 meses depois que as portas do Vilo Crest se fecharam atrás de mim, o Pequeno Pardal chegou no estacionamento num caminhão prancha. Todo o lar saiu, residentes em cadeiras, auxiliares enxugando lágrimas, até a administradora com buquê. Fiquei na varanda nova, bengala numa mão, trena do Thomas na outra, e cortei a fita com tesoura de tricô. Flashes. Alguém começou a aplaudir, logo todos. Mudei naquela noite. Luzes solares piscavam no telhado. Primeiro ato oficial. Pendurar a camisa do Thomas num gancho na porta. Segundo, convidar o círculo para chá no deck dobrável. Sentamos sob luzinhas de corda bebendo camomila enquanto vagalumes dançavam. Dolores brindou, as novas famílias. Harold completou, as que a gente escolhe. Ruth só sorriu e deixou cair um ponto de propósito. Na manhã seguinte acordei com canto de pássaro e cheiro de pinho pela claraboia aberta. Celular vibrou, Claire. Deixei tocar. Benjamin. Mesma coisa. Aí um número desconhecido. Atendi. Senhora Rosewood? Aqui é Margarete do abrigo feminino. Nossa aula de tricô lotou em 6 minutos. Temos lista de espera de 40. A senhora aceitaria dar aula semanal? Olhei para as montanhas pintadas de rosa dourado pelo nascer do sol e disse, seria uma honra. Aquela primeira manhã no Pequeno Pardal foi como acordar dentro de uma oração. A luz do sol jorrava pela claraboia e se derramava na colcha que Dolores tricotou. Azuis suaves e cremes, cada quadrado uma memória de alguém do círculo. Fiquei ali deitada ouvindo o zumbido baixinho do inversor solar e o pio distante de um cambachirra da Carolina do lado de fora da janela. Sem zumbido fluorescente, sem interfone crepitando hora do remédio. Só pássaros e o cheirinho leve dos sachês de pinho que Ruth enfiou em cada gaveta. Eu tinha 54 anos, e pela primeira vez desde o enterro do Thomas, não acordei contando perdas. Fiz café numa prensa francesa que comprei com meu primeiro pagamento do abrigo. Sim, insistiram em me pagar R$ 25 por aula, mas parecia 1 milhão. A caneca era uma que eu mesma fiz na roda de cerâmica numa sessão de artes terapêuticas no Vilo Crest. Tortinha, marca de polegar na alça, perfeita. Levei pra varanda e sentei vendo a névoa subir das montanhas como o vapor da chaleira de Deus. Foi aí que veio a batida, 3 pancadas secas que fizeram meu coração pular na garganta. Abri a porta esperando Margarete do abrigo. Em vez disso, lá estava Claire. Terno de cidade, salto que afundava no cascalho, óculos escuros empurrados para cima como coroa. Parecia menor do que eu lembrava, ou talvez eu tivesse crescido. Atrás dela, Benjamin pairava com os netos, Lila, 8 anos, agarrada numa coroa de margaridas, Ethan, 6, escondido atrás da perna do pai. O ar cheirava a confronto e escape do SUV deles. Mãe. A voz de Claire quebrou na única palavra. Podemos entrar? Afastei-me sem falar. As crianças passaram correndo primeiro, olhos arregalados na mesa dobrável já posta com lápis de cor e amostras de lã. Lila passou os dedos nas paredes de madeira reaproveitada. Vovó, você construiu isso sozinha? Ethan sussurrou. É tipo uma casa na árvore com rodas. Benjamin bagunçou o cabelo do filho, mas não encarou meus olhos. Claire tirou os óculos devagar, como se estivesse revelando prova no tribunal. Vimos as notícias. A Tiny House. As aulas no abrigo. Tudo. Gesticulou vagamente pro espaço, como se todo o meu renascimento coubesse num único gesto da mão manicure. Viemos de Charlotte. Nós devemos um pedido de desculpas. A palavra desculpas ficou pairando entre nós como bolha de sabão, bonita, frágil, pronta para estourar. Servi café nas canecas descombinadas que juntei em brechós. Claire tomou preto. Benjamin acrescentou creme que achou na mini geladeira. As crianças pediram chocolate quente. Derreti chocolate de verdade no fogão enquanto assistiam, hipnotizadas. Coisas normais de avó que não fazia há anos. Sentamos na varanda. Lila trançou margaridas no meu cabelo, enquanto Ethan me mostrou um desenho do Pequeno Pardal com foguetes. Claire pigarreou 3 vezes antes de falar.
Quando o pai morreu, achamos que proteger você era conter você. A queda nos assustou. As contas. As andanças. Olhou pro colo. Convencemos a nós mesmos que vi Lucreste era amor com outra cara. Benjamin finalmente falou, voz rouca. Eu projeto alas de cuidados pra memória pro resto da vida, mãe. Devia ter sabido melhor. Tirou um papel dobrado do bolso, plantas. Redesenhei a cabana que você e o pai sempre quiseram. Lá no alto da encosta atrás da gente. Estrutura de madeira, varanda em volta e estúdio pros seus desenhos. Comecei a obra semana passada. Meu café esfriou nas mãos. As montanhas borraram. Pensei no Thomas desenhando aquela mesma cabana em guardanapos de lanchonete, prometendo um dia. Pensei na cama do asilo, na parede de tijolo, no bilhete no travesseiro. Pensei na Dolores me ensinando a tricotar com a esquerda depois da cirurgia. Pousei a caneca com cuidado. Eu já tenho uma casa, disse. As palavras saíram mais firmes do que eu me sentia. Claire se encolheu. Sabemos. Mas as crianças sentem sua falta. A voz quebrou. Sinto sua falta. Por favor, mãe. Deixa a gente consertar isso. Lila puxou minha manga. Vovó me ensina a tricotar? Tipo nos seus vídeos? Ethan completou. E a gente pode dormir no loft? Tem estrelas. A inocência deles cortou a tensão como o sol na névoa. Olhei pros meus filhos, olhei de verdade. Olhos vermelhos da Claire, ombros curvados do Benjamin como se carregasse o peso de cada planta que já desenhou. Não eram os vilões que pintei nas noites mais escuras. Eram crianças assustadas que perderam o pai e entraram em pânico. Eu fiz o mesmo quando Thomas adoeceu, entrei em pânico, controlei, afastei as pessoas. Naquela noite deixei que ficassem. Desdobramos a cama Murphy. As crianças tomaram o loft com sacos de dormir e lanternas. Claire e Benjamin pegaram o sofá-cama. Fiquei acordada ouvindo os ronquinhos suaves do Ethan e o rangido do pequeno pardal se acomodando na terra. Lá pelas 2 da manhã, Claire deslizou para a varanda onde eu estava embrulhada na colcha da Dolores. Li suas atualizações no GoFundMe e sussurrou. Cada estranho que doou. Viu algo em você que a gente parou de procurar. Encostou a cabeça no meu ombro como fazia aos 10 anos com medo de trovoadas. Tenho orgulho de você, mãe. E sinto muito, muito mesmo. Beijei o topo da cabeça dela, sentindo o sal das lágrimas. Orgulho e desculpa são um começo, disse. Mas família não é folheto com velhinhos sorridentes. É aparecer quando a gelatina tem gosto de arrependimento. Ela riu entre soluços. Me ensina a tricotar? Amanhã, prometi. Estilo continental. Mais fácil pros pulsos. Amanhã trouxe caos e panquecas. Benjamin mediu a varanda para uma extensão. Espaço para uma mesa de verdade, mãe, grande o suficiente pro dia de ação de graças. Claire ligou pro escritório e tirou 2 semanas de folga. As crianças corriam atrás de borboletas enquanto eu ensinava Claire a montar pontos com lã cor de pôr do sol nas montanhas. A primeira carreira dela foi um desastre, pontos caídos, emaranhado. Mas não parou até ter um quadrado torto. Ergueu como troféu. Pro abrigo, declarou. Abracei tão forte que minhas costelas doeram. A notícia correu mais rápido que erva daninha. Ao meio-dia, Margarete chegou com uma van cheia de mães e crianças do abrigo, todas agarradas em lã. Transformamos a entrada numa sala de aula ao ar livre. Dolores e Harold apareceram na caminhonete antiga do Harold, tanque de oxigênio chacoalhando atrás. Ruth veio de carona, andador enfeitado com adesivos da sobrinha neta. Tricotamos, rimos, choramos quando uma adolescente terminou o primeiro cachecol e enrolou no pescoço do irmãozinho. A TV local voltou. Dessa vez a manchete. Tiny House virou o coração da cura da comunidade. Entrevistaram Claire na câmera, minha filha, articulada e chorosa, falando sobre aprender a ver a mãe de novo. O clipe viralizou. Meu GoFundMe, fechado há tempos, reabriu sozinho com novas doações marcadas. Pra cabana na encosta, deixa a vovó ter as 2 casas. Fiquei na varanda aquela noite vendo o sol afundar atrás das montanhas, pintando tudo de ouro. Benjamin desenhava do meu lado, adicionando uma passarela coberta entre o pequeno pardal e a futura cabana. Claire organizava lã por cor na mesa dobrável. As crianças corriam em círculos gritando, a vovó tá famosa. Dolores ensinava Ethan ponto meia. Ruth mostrava para Lila como tecer margaridas em ponto corrente. Foi aí que veio a segunda batida, mais alta, urgente. Abri a porta para uma mulher que não conhecia. Quarentona, cabelo cacheado escapando de um coque bagunçado, olhos selvagens entre pânico e esperança. Agarrava uma foto tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. Evie Rose? Perguntou. Dos vídeos? Empurrou a foto para mim. Uma menininha, uns 4 anos, sorriso banguela.
usando um gorro tricotado com orelhas. Essa é minha filha, Mia. Ela viu sua aula online. Tem leucemia. O hospital. Dizem que talvez 6 meses. Ela quer aprender a tricotar uma manta pro irmãozinho antes. A voz se partiu. A varanda ficou em silêncio. Até os pássaros pareceram calar. Peguei a foto com cuidado. Os olhos da Mia eram do mesmo azul que os do Thomas. Senti a raiva derretida subir, não contra essa mãe, mas contra a injustiça de um mundo que seguia tentando roubar a alegria das crianças. Olhei para minha família improvisada, de sangue e escolhida, reunida sob luzinhas de corda. Depois olhei para a mulher cujo nome ainda não sabia. Traga ela amanhã, disse. Vamos começar com a lã mais macia que temos. E vamos terminar essa manta juntas. Ela desabou nos meus braços soluçando. Claire amparou a mulher quando os joelhos cederam. Benjamin já estava no telefone pedindo lã médica que não irrita a pele frágil. Harold ofereceu a caminhonete para transporte. Ruth deu tapinhas nas costas dela com a mão boa e murmurou: 1 ponto de cada vez, querida. 1 ponto de cada vez. Mais tarde, depois que todo mundo foi embora e as crianças dormiam no loft, sentei sozinha com a foto da Mia. Passei o dedo no sorriso dela e senti o Thomas do meu lado, como quando balançávamos na varanda planejando futuros impossíveis. Sussurrei pra noite. Ainda não acabamos, né? As montanhas não responderam, mas o Cambaxirra cantou de novo, claro, desafiador, vivo. E em algum lugar no escuro, um novo novelo de lã esperava para virar manta, memória, milagre. A manhã seguinte nasceu suave e rosa na encosta, daquele tipo de amanhecer que faz acreditar em segundas chances. Acordei antes dos pássaros, a foto da Mia encostada na prensa francesa como talismã. O pequeno pardal cheirava a fermento e esperança. Deixei massa crescendo a noite toda pros rolinhos de canela, receita que o Thomas fazia em dias de neve. Claire já estava de pé, cabelo num coque bagunçado, medindo farinha com precisão de advogada interrogando prova. Benjamin arrastou cavaletes da caminhonete do Harold e lixava tábuas para passarela entre as casas. As crianças corriam de pijama no cascalho, gritinhos de riso ecoando nas montanhas. Às 8, a entrada lotou que nem estacionamento de igreja no domingo de Páscoa. A van da Margarete chegou primeiro, depois a caminhonete chacoalhante do Harold, depois um monte de carro que eu nem conhecia. A notícia correu por corredores de hospital e correntes de oração. A vovó do tricô estava enfrentando câncer infantil, 1 ponto por vez. A mulher da noite passada, chamava Sarah, desceu segurando Mia no colo. A menininha estava careca sob um gorro que Dolores mandou à meia-noite, bochechas coradas de febre ou empolgação, não dava para saber. O irmãozinho, Noah, dormia na cadeirinha contra o peito da Sarah. Desocupamos a varanda e desdobramos todas as mesas que o pequeno pardal tinha. Lã transbordava nas superfícies como cachoeiras de arco-íris. Cashmere, alpaca, misturas de bambu macias o suficiente para as asas de anjo. Dolores comandou a escolha de cores. Ruth organizou agulhas por tamanho. Harold montou uma estação portátil de oxigênio como general preparando batalha. Claire transmitia ao vivo no celular, narrando baixinho. É assim que família parece quando decide aparecer. Mia quis sentar no meu colo. Pesava quase nada, quentinha como pão fresco. Envolvi as mãozinhas dela em agulhas número 8 e guiei na primeira montagem. Cauda longa, murmurei, tipo puxar esperança do nada. A linguinha dela saiu entre dentes faltando de tanta concentração. O primeiro ponto bamboleou, mas segurou. Sarah chorou em silêncio, lágrimas pingando na manta do Noah. Trabalhamos em turnos. Quando Mia cansava, Lila assumia a parte dela. Quando Sarah precisava de ar, Claire segurava Noah e balançava no ritmo das agulhas clicando. Benjamin construiu um tir compensado com sobras para crianças maiores tecerem painéis que costuraríamos depois. Enfermeiras locais rodavam nos intervalos, trazendo sanduíches e histórias de pacientes que viram meus vídeos e pediram lã. Um oncologista deixou doação que cobria 3 meses de remédio da Mia. Ao meio-dia tínhamos sistema. Tricota 2 carreiras, passa o painel para a esquerda, adiciona uma oração. Harold lia salmos entre rodadas. Dolores contou para Mia da vez que dançou Lago dos Cisnes com tornozelo torcido. Ruth ensinou Sarah a deixar cair pontos de propósito. Faz a manta respirar, deixa o amor entrar. Ethan se nomeou o mordomo da lã, correndo com novelos novos e caixas de suco. As montanhas vigiavam, antigas e aprovando. A tarde trouxe nuvens pesadas de chuva. Mudamos para dentro, lotando o pequeno pardal até gemer como banco de igreja cheio. Mia dormiu contra meu peito, agulhas ainda nos dedinhos. Continuei tricotando em volta dela, estilo continental, como Dolores me ensinou quando meus pulsos gritavam pós-cirurgia.
Sara sentou do lado, aprendendo ponto meia com lágrimas embaçando a vista. Ela nunca teve tanta gente num lugar só por ela, sussurrou. O celular da Claire apitava sem parar, mensagens de estranhos prometendo lã, gasolina, travessas. Uma loja de lã em Asheville ofereceu evento tricote para Mia. Uma igreja no Tennessee começou revezamento de manta. Tricota um quadrado, manda adiante. O GoFundMe, reaberto para contas médicas, passou dos R$100.000 antes do jantar. Benjamin saiu para atender uma ligação e voltou pálido. Mãe, a cabana na encosta? Licenças aprovadas. Podemos começar semana que vem se. Balancei a cabeça. Um milagre por vez, filho. A chuva começou ao entardecer, suave como o perdão. Acendemos todas as lâmpadas do pequeno pardal e continuamos tricotando à luz de velas quando a bateria solar baixou. Mia acordou o suficiente para adicionar 3 carreiras, rosa, cor favorita dela. Sara gravou no celular, voz tremendo, para quando ela for grande demais pro meu colo. A manta cresceu quadrado por quadrado, patchwork de mãos e corações. Alguém começou a cantarolar graça admirável, logo a casinha inteira entrou, desafinado e perfeito. A noite caiu aveludada preta. Deitamos Mia na cama Marf com Noah enroscado do lado. Os adultos transbordaram para a varanda sob guarda-chuvas, passando canecas de camomila e fatias de rolinho de canela já frio. O oxigênio do Harold chiava suave, o andador da Ruth clicava na madeira. Claire encostou no Benjamin, braço dele em volta dela como quando eram crianças brigando pelo último biscoito. Sara ficou no corrimão olhando as montanhas encharcadas de chuva, manta nos ombros apesar do calor. Juntei-me a ela. Sabe, disse, quando me levaram de cadeira pro Willow Crest, achei que era o fim da minha história. Ponto final. Gesticulei para as janelas acesas atrás, murmúrio de vozes, clique de agulhas que não parava. Era só vírgula. Ela virou, olhos brilhando. Mia perguntou se você é anjo, e até doer as costelas. Querida, sou uma véia teimosa com artrite e trena. Mas tenho família agora que tricota milagres. Lá dentro, Mia mexeu e chamou a mamãe. Sara foi, eu segui. A menininha ergueu a manta, metade pronta, já tamanho de cobertor. Vovó Evie lispou, vai ser grande o suficiente para cobrir o Noah quando eu estiver no céu? O silêncio tomou o quarto. Até a chuva pareceu pausar. Ajoelhei do lado da cama, joelhos rangendo como assoalho velho. Docinho, essa manta vai ser tão grande que cobre a família toda. E toda vez que eles se embrulharem, vão sentir você abraçando de volta. Ajeitei um fio de cabelo atrás da orelha dela. Mas você não vai a lugar nenhum até terminarmos cada quadrado. Combinado? Ela esticou o mindinho. Entrelacei o meu. Combinado. Tricotamos a noite toda. Enfermeiras iam e vinham, vizinhos largavam sopa. Alguém acendeu fogueira no pit portátil que Benjamin fez de um carrinho de mão velho. O amanhecer nos pegou olhos vermelhos mas triunfantes, manta pronta, bordas em crochê pelas mãos firmes da Dolores, franjas adicionadas por Lila e Ethan. Cobrimos Mia e Noah como batismo. Sara tirou foto, irmãos enroscados em cor, sorrisos dormindo, montanhas emolduradas na janela. Notícia veio 2 dias depois. Exames mais recentes da Mia mostraram redução. Médicos cautelosos, chamando de inesperado mas promissor. Sara ligou chorando tanto que mal entendi. Querem tentar um novo tratamento experimental. Disseram que esperança importa. Vocês nos deram esperança. A cabana na encosta subiu mais rápido que sonhos. Equipe do Benjamin trabalhava fins de semana. Claire cuidou de licenças com ferocidade de ursa. Dolores mudou pro loft de hóspedes do pequeno pardal, para controle de qualidade dizia, mas a gente sabia que o aluguel dela venceu. Harold estacionou a caminhonete de vez na entrada, tanque de oxigênio e tudo. Ruth dava aulas online da varanda, andador agora azul borboletas pintado pelas crianças. Ação de graças veio cedo aquele ano. Juntamos mesas pela passarela nova, do pequeno pardal à cabana meia construída, como ponte entre passado e futuro. 37 pessoas, de sangue, escolhidos, estranhos virados família. Peru da cozinha do abrigo, torta de pecan da receita da minha mãe, centros de mesa embrulhados em lã. Mia sentou na cabeceira numa cadeirinha alta, usando o gorro que Dolores tricotou combinando com a manta. Ergueu o copo de suco com as 2 mãos. Pra vovó Evie, que constrói casas e conserta coisas quebradas. Olhei a mesa toda, Claire rindo de algo que Harold disse, Benjamin cortando o peru com as mesmas mãos firmes que seguraram o pai, Sara quicando Noah no joelho. Bochechas da Mia mais cheinhas que em meses. A camisa de trabalho do Thomas pendurada no gancho da porta, fantasmas de serragem dançando na luz da fogueira. Sentia ele ali, nas vigas, no calor, em cada ponto.
Mais tarde, crianças dormindo e adultos em volta da fogueira passando garrafa de vinho de amora que Harold fez no porão, Claire ergueu a caneca. Pra mãe, que nos ensinou que sair não é o mesmo que ser deixado. E que família não é onde te colocam, é onde você escolhe ficar. Choquei minha caneca na dela, depois em cada mão do círculo. As montanhas testemunharam em silêncio, embrulhadas em luar e promessa. Meses viraram anos. O pequeno pardal virou sede da Fundação Tricote pela Vida, mantas para quimioterapia, gorros para prematuros, cachecóis para veteranos. A cabana na encosta cresceu para Rosewood Heaven, tiny homes agrupadas em volta de um salão comum, cada uma construída por moradores que já tinham sido descartados. Mia venceu as probabilidades, começou o jardim com cabelo cacheado cheio e mochila coberta de pompons de lã. Chama eu de vovó Evie para quem quiser ouvir. Claire largou a firma para tocar a fundação em tempo integral. Benjamin projeta casas acessíveis que ganham prêmios e, mais importante, mudam vidas. Sarah ensina tricô para adolescentes no reformatório. Diz que toda criança merece fazer algo bonito. Dolores ainda dança, valsas lentas na varanda quando a lua tá cheia. A caminhonete do Harold finalmente morreu, mas ele diz que andar faz bem para a alma. Ruth publicou livro de padrões chamado Pontos de Resiliência dedicado a mim. E eu? Tenho 57 agora, embora o espelho insista no contrário. Acordo todo dia com canto de pássaro e cheiro de pinho, café borbulhando, alguém rindo na cozinha. Desenho móveis de novo, cadeiras de balanço que viram escrivaninha, mesas com armazenamento de lã embutido, camas que viram teares. Minhas mãos doem, mas criam. Meu coração dói também, mas é o tipo doce que vem de ser necessária, de ser escolhida. Às vezes visito o Willow Crest. Levo mantas, dou aulas, sento com os novos moradores que encaram paredes de tijolo. Conto do dia que deixei anel e bilhete e entrei numa vida que construí ponto a ponto. Alguns choram. Alguns se inscrevem no círculo de tricô. Todos me olham como se eu fosse prova de que a história não acaba quando a porta fecha. Semana passada Mia perguntou se pode morar no pequeno pardal quando crescer. Disse que é dela no dia que estiver pronta para encher de milagres próprios. Me abraçou tão forte que minhas costelas velhas rangeram. Depois saiu correndo atrás de vagalumes com Ethan e Lila. Hoje à noite sento na varanda do Rosewood Heaven, colcha nos ombros, vendo luzinhas piscando em uma dúzia de casinhas. A passarela se estende atrás como linha da vida, conectando cada coração que escolheu ficar. Em algum lugar lá dentro, um novelo novo espera, macio, infinito, cheio de possibilidade. Eu sou Evelyn Rosewood. Me deixaram num asilo para morrer. Em vez disso, construí uma nova família, e eles vieram correndo. Se essa história te embrulhou no coração do jeito que aquela manta embrulhou a Mia, faz um favor, clica em inscrever, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa lembrar. Nunca é tarde para tricotar um recomeço. Te vejo no próximo ponto.